Olá! Estamos aqui no estúdio da MSV para mais um bate-papo. Nesta vez, o tema de hoje é a avaliação física. E o nosso convidado é o professor Leandro Afonso. Leandro, seja muito bem-vindo. Agradeço primeiramente o convite pelo pessoal da EF Saúde, na presença do professor Ronaldo, do professor Francisco Kerbed, professor Eduardo Natali, professor Fernando Amaral, que além de serem grandes profissionais, também são amigos, então eu fico lisonjeado com o convite e com a possibilidade de poder discutir um pouco com os amigos que estão em casa sobre avaliação física e poder contribuir um pouco com a nossa discussão. Nós é que agradecemos a sua presença. O Leandro está entre os melhores professores de educação física que eu já tive a oportunidade de ver atuar. Mais do que isso, ele é verdadeiramente um amigo, um companheiro. E preciso dizer a todos vocês que quando idealizamos este bate-papo, este programa, foi definido que seria ele o nosso primeiro entrevistado. Mas, infelizmente, em função da sua agenda muito corrida, não pôde ser mesmo o primeiro. De qualquer forma, estará ou está aqui hoje conosco para tratarmos da avaliação física. Lê, eu vou te chamar assim, já que é assim que trato você, então eu farei diferente. Já tem essa intimidade já. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Quando falamos em avaliação física, enfim, temos em mente que tal procedimento parece ser fundamental ou bastante importante, né, para a realização de um programa de exercícios físicos. Mas, na prática, isso tem acontecido mesmo? Os professores têm dado esta real importância a isso? Ou melhor, é mesmo tão importante a avaliação? Perfeito, Ronaldo. O que acontece? Quando a gente vai falar de avaliação física, a gente tem que se remeter primeiramente ao exercício físico. Pensando em exercício físico ou atividade física, de maneira um pouco mais generalizada, é uma prática natural do ser humano. Então, nesse quesito, fazer a atividade física, fazer o exercício, parece que não nos remonta a não necessidade de uma avaliação física, para saber como é que estão as nossas condições para essa prática cotidiana. Contudo, quando nós falamos de prescrição de exercício, de uma situação mais calcada em cientificidade, nas bases da prescrição para chegar num resultado de maneira segura e eficiente, a avaliação física se torna necessária. Por isso que a sua importância para o profissional de educação física na hora de montar um programa de treinamento sistematizado. Lógico, o que acontece? Na prática, infelizmente, o que a gente começa a perceber no mercado ocupado pela educação física é que cada vez mais a avaliação física fica relegada a segundo plano. Quando há o processo avaliativo, o que acaba acontecendo? Muitas vezes o próprio profissional de educação física, o professor de educação física, não o utiliza para montar seu treinamento para o seu aluno, e o aluno, por sua vez, quando percebe que esse instrumento não foi utilizado, ele também não vai estar valorizando a atuação do avaliador físico em termos do ambiente academia de ginástica. Lógico, quando eu fico pensando que a avaliação física perde força, me deixa muito triste e preocupado. Porque a educação física está batalhando há muito tempo por entrar no ambiente da saúde, entrar numa unidade básica de saúde, sermos reconhecidos como profissionais da área da saúde. Quando a gente abre mão de um instrumento que é fundamental para ter a eficácia do nosso serviço, do nosso produto, me preocupa. Nesse momento me preocupa. Como a gente pode exigir participar de uma equipe multidisciplinar, quando na verdade às vezes abrimos mão de um procedimento tão importante para que se siga com a intervenção? Fico imaginando como poderia um médico dar um prognóstico sem o diagnóstico, não é mesmo? Sim, você foi preciso, Ronaldo. Por quê? Vamos colocar uma situação do profissional da medicina, o médico. Ele não vai prescrever um medicamento logo no primeiro momento, porque ele vai ter que ter dados suficientes da sua condição clínica para fazer um diagnóstico e, em cima desse diagnóstico, prescrever o fármaco mais adequado para minimizar o seu quadro de saúde em termos de doença ou, basicamente, te curar. Agora, coloque a situação do professor de educação física. Como que a gente vai poder prescrever o exercício físico de maneira objetiva, precisa, se eu não sei as condições reais do meu aluno, se ele está com foco de objetivo de emagrecimento,
Será que o percentual de gordura dele é jus desse processo de emagrecimento? Se ele quer um processo de melhora do condicionamento físico, em que patamar que se encontra o sistema cardiorrespiratório desse aluno? Se ele quer uma melhora do quadro de flexibilidade, como é que se encontra o nível de flexibilidade desse aluno? Em cima desses dados, a gente consegue construir de maneira mais eficiente a nossa elaboração do treinamento. Então, quando a gente abre mão desse processo avaliativo, é a mesma coisa, no meu modo de ver, que um médico vai prescrever um fármaco sem saber, basicamente, como é que estão as condições orgânicas do seu paciente. Então, essa que é a questão. Pensando nessa possibilidade, eu sempre fico muito feliz quando eu vejo que os órgãos governamentais têm a tendência a colocar cada vez mais espaços para a população fazer a prática da atividade física. E aí entra naquela questão. Parques, uma cidade litorânea que tem um calçadão, estruturas físicas, um ginásio talvez, ou mesmo aquelas academias da terceira idade que são colocadas agora em várias cidades pelo Brasil afora, você tem um equipamento lá. Só que a questão é, você não tem um profissional de educação física para ofertar orientação. Mas agora, e se porventura a prefeitura, a unidade básica de saúde ou o próprio Secretaria de Saúde oferta esse profissional para estar naquele espaço para atender a população? Isso, na minha visão, não seria suficiente. Por quê? A situação que esse profissional estaria atuando seria uma situação bastante delicada também para ele como profissional. Porque ele não teria ferramentas para poder prescrever de maneira efetiva o treinamento. Então, seria, mesmo nesses ambientes, uma avaliação prévia fundamental para poder ter uma eficácia e uma segurança nessa prescrição. Muito, muito bom o que você disse. Vamos imaginar tal situação, então. Num espaço, com esses aparelhos, para que a comunidade pudesse realizar exercícios. Esses materiais poderiam servir de alguma forma como materiais ou instrumentos para uma avaliação prévia, né, a partir de uma determinada técnica, ainda que fosse a observação, por exemplo? O que acontece, que eu vejo muitas vezes, o pessoal colocar que a avaliação física não dá para ser utilizada, não pode ser aplicada, por falta de recursos. Eu não tenho equipamento, eu não tenho uma esteira adequada, eu não tenho uma bicicleta adequada, eu não tenho um adipômetro. Você tem uma infinidade de testes e procedimentos que você pode estar aplicando de acordo com o ambiente que você está operacionalizando. Então, ou seja, uma academia ou um local que tem mais recurso financeiro ou menor aporte financeiro, não inviabiliza a prática da avaliação física. Eu falo que o principal instrumento de trabalho no departamento de avaliação física é o avaliador físico. Então, quanto mais testes, mais procedimentos ele conhecer, mais fácil fica para ele adaptar o trabalho dele ao ambiente que ele está naquele momento. Então, esse que é uma questão. Os equipamentos que, porventura, ele tem como utilizar na prática da prescrição de exercício, na prática do exercício físico comumente no dia a dia. Ele pode utilizar como avaliação? Em alguns casos até pode, outros vai ficar um pouco mais limitado. Mas nada impede ele poder observar alguma situação na literatura que possa adequar às condições reais que ele está atuando. Então, não é um impedidor. Então, dá para se pensar em utilizar, contanto que ele tenha os critérios de validade, fidedignidade, objetividade respeitados para ele fazer um teste adequado. Compreendo. Isso, então, podemos dizer que para um programa de exercícios físicos, para que ele seja bem formatado, é necessário que, durante a prescrição e a orientação, o professor tome decisões. Sim, isso aí é fundamental. Portanto, ou por outro lado, para que ele tome decisões sobre o que avaliar, cada vez mais ele precisa de competências e habilidades específicas. Uhum. A coisa vem se tornando mesmo cada vez mais complexa. Sim. É para onde que eu acho que a educação física está caminhando. Cada vez mais nós vamos aumentando o nosso grau de especialização. Então, nessa questão, falando de avaliação física, o procedimento, a parte operacional da avaliação física, não é uma situação muito fora da nossa realidade. A gente consegue entender o processo e consegue aplicar o processo com até certa facilidade, com treinamento. Agora, a questão é o tempo que você leva para entender o processo como um todo da avaliação, que não é só obter a medida, mas é fazer uma interpretação dessa medida, leva mais tempo de formação. E aí a gente entra num processo, numa dificuldade, que entra no aspecto da formação do professor de educação física. Eu tenho um pouco mais de tempo de formado, como você também, então a gente é de uma outra geração, no qual o curso de educação física, nós tínhamos muito mais carga horária, talvez, ou muito mais tempo para se dedicar ao aprimoramento antes de sair da universidade. Hoje,
você vê que teve um enxugamento da carga horária e muitas vezes alguns conteúdos foram prejudicados. Eu falo que eu trabalho na educação física no ensino superior há mais de 15 anos. Então, nesse ponto, eu consegui vivenciar todas essas modificações que aconteceram durante essa história da educação física atual. E um dos pontos que me chamou bastante atenção foi o quê? Na minha época de formação, eu tive, então, como eu falei anteriormente, 2 aulas semanais de avaliação física durante um ano. Então, 2 semestres com 2 aulas semanais de avaliação física. Mas não é só avaliação física, é o que tem a abrangência da educação física, que são os conhecimentos de fisiologia, de biomecânica, de treinamento desportivo, de atividade física e saúde. Então, somando essas disciplinas correlatas, eu tinha 4 aulas de fisiologia por 4 semestres. Então, ou seja, 2 anos de fisiologia, humano e do exercício. Biomecânica, cinesiologia, mais 2 anos com 4 aulas semanais por 4 semestres. Então, ou seja, era uma carga horária muito pesada. Agora, o que aconteceu? Eu vivenciei essa modificação de grades e algumas disciplinas que tinham uma carga horária muito densa, muito aprofundada, foram picotadas, ou seja, foram sacrificadas. Então, de uma carga horária, por exemplo, vamos pensar em 10 horas semanais, eu reduzi para 3 horas semanais. Então, hoje, não é que o nosso aluno, às vezes, que sai da faculdade, não queira aplicar a avaliação. Por mais que o professor faça um esforço e tente trabalhar, sempre uma lacuna ou outra desse profissional formado vai acontecer. E aí que é um impedimento, que às vezes o aluno fica com um pouco mais de preocupação, um pouco mais de receio de fazer a avaliação ou interpretar uma avaliação, porque esse que é um gargalo. Não é só fazer a avaliação física, é poder interpretar os resultados de uma avaliação física para poder utilizá-la na prescrição de exercício. Essa sua fala, essa organização do seu pensamento me trouxe a seguinte questão, ou na verdade mais de uma questão. A primeira delas, os termos medir, testar e avaliar, muitas vezes são considerados sinônimos. Sim. Né? Mas do ponto de vista da abrangência e da complexidade, eles estão longe de serem sinônimos. Né? Quando você fala em interpretação de dados, você me dá essa ideia. E a outra questão parece que para uma boa avaliação física é necessário que se respeite a verticalização dos conteúdos. Sim. Né? É necessário que algum outro conjunto de saberes, de habilidades, de atitudes venha um pouco antes ou pelo menos concomitantemente para que se possa fazer uma avaliação. E por último, Lê, eu quero dizer o seguinte, embora a avaliação física reúna mesmo esse conjunto de conhecimentos, de habilidades e de atitudes, a ponto de ter, de ser considerada uma disciplina lá no ambiente universitário, parece que cada vez mais isso vem tendo menos valor. Isso que acaba impactando na utilização da avaliação física no mercado de trabalho. Então, se a gente não valoriza tanto ela na faculdade, quando a gente sai da faculdade, tem tendência também a continuar nesse processo de não valorizá-la e utilizá-la. Agora, pensando nesse processo que a gente discutiu, de entender a avaliação como um processo mais amplo, um processo de teste, medida e avaliação, essa terminologia, quando o professor de educação física vai trabalhar com essa avaliação física, esses 3 termos têm que estar muito claro o que significa cada um deles, e poder disseminá-los de uma forma bem clara na hora de explicar para o nosso aluno o que está sendo feito. Então, o teste basicamente é um instrumento, é um procedimento que vai ser utilizado para obter uma medida. Então, a gente tem uma infinidade de testes de agilidade, testes de flexibilidade, testes de força, testes de capacidade aeróbia. Então, ou seja, são procedimentos pré-formatados, bastante divulgados, que a gente pode aplicar em diferentes populações, com diferentes adaptações. Agora, a questão é, quando a gente faz o teste, a gente obtém esse resultado. E esse resultado do teste a gente chama de medida. Então, o que significa a medida para nós, em termos de avaliação física? É basicamente o fruto desse teste. Só que não é a avaliação física a medida em si. A medida é só o resultado desse teste. Que nesse caso, quantitativo. Sim, pode ser quantitativo. Então, agora a questão é, a avaliação física só vai ser depois que você interpretar essa medida em cima de tabela de referencial para dar um significado para aquele valor numérico. De vários testes, inclusive. De vários testes, inclusive. Então, ou seja, o indivíduo só vai ser colocado como sobrepeso, obeso, ou um nível de capacidade alta ou baixa, moderada, após ter feito a medida, e essa medida for ser comparada, confrontada com a gama de resultados que nós temos previamente na literatura. Nesse sentido, a avaliação reúne dados quantitativos e qualitativos. Sim, no final das contas, a avaliação ela vai tentar te dar uma categorização.
Agora, vamos tentar transferir isso para o ambiente que o nosso aluno da faculdade, ou uma pessoa que não está na educação física por enquanto, consiga interpretar de uma forma um pouco mais clara. Quando a gente está na faculdade, a gente tem muitas universidades que utilizam a semana de avaliação, que é o qual? Aquela semana que para-se todas as aulas para basicamente ficar aplicando as provas. Perfeito, essa é a questão, Ronaldo. Só que naquela semana de avaliação, o termo já está equivocado, porque não é avaliação que está sendo feita. Está sendo feito provas. E essas provas basicamente são instrumentos, ou seja, são testes. Não que aquela prova só é múltipla escolha, é o teste. Não, uma prova de múltipla escolha, uma prova de questão dissertativas, discursivas, também é um teste. Instrumentos e técnicas. É uma técnica, é um instrumento para obter uma medida. Aonde que está sendo feita essa medida? Quando você coloca um conceito numérico naquela prova. Por exemplo, você tirou 10, 9, 8, 7, 6 e por aí vai. Mas já foi feita a avaliação? Não. Você tem uma nota que é uma medida. Esta avaliação só vai ser feita a posteriori quando você compara aquela medida com os critérios colocados pela universidade. Se aquele critério é suficiente para você ter a promoção para passar naquela disciplina ou não. E a partir da condição de se reunir uma série de instrumentos. Sim. E aí que entra uma questão, Ronaldo, que é muito interessante, que quem trabalha com educação se familiariza com o termo de avaliação. Só que a questão é, educar e avaliar, legal. Só que na prática a gente não faz isso de forma constante. Dificilmente você vai encontrar alguém que é um aluno de educação física que está na faculdade, na universidade, inclusive os meus alunos, muitas vezes você chegar no primeiro dia de aula e eu leciono fisiologia. Então, no primeiro dia de aula, eu vou entregar uma prova de fisiologia na mão do aluno. Está aqui, ó. Bom dia, meu nome é Leandro, está aqui uma prova, pode fazer. Vamos verificar o que você sabe sobre isso. Perfeito. Se eu fizer isso, o aluno se assusta e fala, não, peraí, eu estou no lugar errado, já tem uma prova logo de cara. Mas qual que é a preocupação do aluno? É ir mal nessa prova. E se ele nunca teve nenhum conhecimento em fisiologia, a tendência é que ele vá mal. Nossa, Ronaldo, você fez a prova comigo de fisiologia, primeiro dia de aula, tirou 1. O que eu posso falar? Pô, Ronaldo, agora, com essa medida, eu tenho uma avaliação para você. Você está reprovado. Isso seria o meu critério avaliativo agora. Eu já sei um pouco sobre o que você sabe sobre. Mas você tem um ponto só. A partir daí eu posso começar a intervir. Só que o critério da faculdade para falar que você vai ser aprovado na minha disciplina é 6 ou 7 ou 5, depende da instituição. Então, o que a gente tem agora? Temos agora um semestre para poder trabalhar esse conhecimento, para no final do semestre, quando fizer novamente esse teste, eu obter uma medida que replica, talvez de forma subjetiva, ou seja, objetiva, o seu nível de conhecimento em fisiologia, e aí eu consigo confrontar e falar que se você tem realmente a capacidade de ser promovido ou não nessa disciplina. Agora, a questão é, transfere agora, saindo do ambiente educacional, para o ambiente da avaliação física. Quando você vai para uma academia de ginástica, muitas vezes, o aluno que está sedentário, que não está tendo uma prática sistematizada, ele vai mal numa avaliação física. Aí, às vezes, se sente preocupado. Não, pelo contrário, se o aluno está mal, está vendo as condições reais daquele aluno. E, nesse quesito, a gente tira uma fotografia daquele aluno e agora fala, ó, você está nessa condição, vamos prescrever um exercício físico, agora vamos montar um treinamento para você, para daqui a um certo tempo a gente rever como é que você está e se está sendo eficiente ou não o treinamento que a gente está passando para você. É a mesma coisa que a gente poderia fazer na faculdade ou na escola. São aquelas avaliações ao longo do processo do bloco avaliativo. Então, ou seja, tem várias avaliações ao longo do meu processo, meu conteúdo, minha periodização, o que seja, para ver se o meu aluno realmente está evoluindo da maneira que eu gostaria que fosse evoluído ou não, se tem alguma coisa que eu possa ajustar para continuar tendo uma melhora. Eu aplico uma atividade que posso usá-la, ou que posso usar, como uma forma de identificação daquilo que você, e nesse ou ponto, que o aluno é capaz de realizar. O que a gente usa basicamente é a mesma atividade, ou seja, aquela prova que foi aplicada no primeiro dia, vai ser aplicada daqui a um mês de aula, 2 meses de aula, 3 meses de aula, então a gente vai vendo com aquele critério, daquele tipo de instrumento, ele é sensível o suficiente para ver se tem uma progressão ou não. E aí que é interessante, quando a gente percebe que aquela progressão que a gente esperava não está acontecendo, a culpa não é do instrumento. A culpa talvez seja ou da prescrição que não foi bem feita, ou da aula que não está sendo bem adequada para aquela população, para aquele aluno, ou talvez a frequência, a quantidade de tempo dedicado para aquela variável, ou seja de treinamento, ou seja educacional, não está sendo suficiente para gerar um impacto adaptativo em termos tanto físico quanto cognitivos no nosso aluno. Então tem essa questão. Entendo, perfeitamente. Agora, Lê, muitas vezes a gente faz uso de diversos instrumentos. Né? Selecionamos técnicas, utilizamos instrumentos, mas nem sempre fazemos o devido registro. Qual é o impacto de não registrar isso constantemente ou periodicamente? Perfeito. Eu falo que a parte da ciência, a parte de pesquisa, a parte da avaliação, me deu a ideia, a vontade, o desejo sempre de quantificar o que está ao meu redor. Para quê? Para ter dados, para ver se eu estou evoluindo ou não, se tem alguma coisa que não está andando bem. Então, nesse quesito,
quando você tem um processo de treinamento e você tem essa possibilidade de você rever periodicamente como que está a evolução do nosso aluno, isso te dá uma segurança para você poder rever o seu processo de treinamento. Agora, quando você não faz um processo de avaliação periódica, você pode ficar muito tempo espaçado e perder esse momento de estagnação, talvez. Então, a gente começa a perceber a seguinte questão: utilizar as atividades da musculação, da ginástica, da corrida de rua, por exemplo, pode ser uma forma do aluno entender como é que está sofrendo essas adaptações? Sim. O aluno tem essa autopercepção e vê que está um pouco mais magro, a atividade está um pouco mais fácil de ser realizada, ou ele consegue desenvolver uma maior velocidade, uma distância maior, num tempo menor. Mas mesmo assim, você quantificar os dados numa avaliação se torna importante. Por quê? É um registro que você faz daquele momento que o aluno se encontra. Então, isso num retorno, muitas vezes, uma transferência, uma mudança, o aluno levar esse registro, também se faz necessário para aquele novo profissional que vai atender esse aluno em outra academia, em outro estado, em outro país, poder saber quais testes foram feitos, como é que era a condição daquele aluno e poder manter essa prescrição ou modificar se for necessário. Pô, então, em outras palavras, eu posso dizer que você está me esclarecendo aqui que a avaliação serve para que eu conheça o que o aluno sabe sobre uma determinada questão e a partir daí eu possa selecionar atividades de intervenções ou de intervenção adequada mais para o desenvolvimento dele, né? Da mesma forma que serve para que o aluno saiba aquilo que já é capaz de realizar, como anda a sua evolução, o que falta para que ele alcance aquilo que se pretende. Perfeito. Então, a avaliação, além de ser uma ação da natureza humana, quando sistematizada, ela é de suma importância. Sim, porque que nessa questão, o que acaba acontecendo? Ela que vai ser o norte para onde que o treinamento vai ser direcionado. Então, não dá para você direcionar um treinamento com foco se você não sabe o objetivo do seu aluno. E durante a avaliação você vai detectar qual que seria o objetivo. Só que muitas vezes o objetivo do aluno é um, a condição orgânica do aluno é outra. Então, nesse momento, a avaliação física vai trazer para a realidade os pontos que o aluno tem de fragilidade, os pontos que o aluno tem de virtude, e em cima disso poder prescrever da maneira mais adequada naquele momento. Lógico, respeitando a individualidade biológica, respeitando as condições orgânicas, respeitando as condições que você tem em termos de tempo de trabalho com o seu aluno também, por quê? Imagina só, às vezes o aluno não tem o tempo necessário para se dedicar ao treinamento que você gostaria de aplicar, e às vezes o objetivo do aluno também não é adequado ao tempo que ele tem para se dedicar para o treinamento. Eu quero fazer uma maratona. Muitas vezes o treinamento que eu vou ter para fazer um aluno que é sedentário se transformar num maratonista, o tempo necessário é muito maior e a dedicação que ele vai ter que ter para esse treinamento vai ser muito mais dispendiosa do ponto de vista financeiro e de tempo, que ele muitas vezes tem condição de pagar. Não só do ponto de vista financeiro, mas pagar o preço de ter que abdicar de outras atividades para poder se dedicar no treinamento daquela modalidade. Então essa é uma questão que a avaliação física nos ajuda muito a trazer para a realidade o que a gente consegue reempregar como professor de educação física. Assim, ela vai frustrar muita gente? Obviamente que vai frustrar muita gente. Mas a avaliação física, eu falo que é onde a verdade acontece. Porque ela não vai tentar esconder nada. Ela vai mostrar no que você está bem e no que você está mal. E quando eu falei parceira. É parceira, lógico. Porque quando eu falei que o aluno, quando chega na faculdade no primeiro dia e não sabe nada de fisiologia, eu não fico triste com ele, não fico decepcionado, porque é o que eu espero. Quando o aluno chega na academia de ginástica e fala, poxa, Leandro, eu estou sedentário há muito tempo, estou mal, será que eu vou ir bem nesse teste? Eu falo, não vai. E tudo bem que não vá. Agora, nessa questão, você indo mal hoje, eu quero que você vá melhor daqui a 3 meses, daqui a 6 meses, daqui a 9 meses, daqui a 1 ano. Só que para isso vai ter que fazer o quê? Vamos dedicar agora o tempo para poder fazer uma prescrição de exercício. E quando você identifica que aquele menino ou aquela menina chega na sua aula de fisiologia sabendo um pouquinho mais, aí você nessa já questão, sabe que pode perfeito, eu já posso correr um pouco mais com aquela aluna, porque eu já vejo que ela tem um conhecimento prévio, então ela sai de um ponto de partida mais elevado. E é a mesma coisa que na avaliação de uma academia de ginástica, muitas vezes, só do aluno ingressar na academia não quer dizer que ele é um aluno iniciante. Às vezes é um aluno que está de transferência de um outro local para a sua academia e é um aluno altamente treinado, está altamente condicionado. Ou e a avaliação, praticante, ainda que não seja de ordem sistematizada, não, perfeito, mas não praticante de atividades. É uma pessoa que já tem uma base que, pela avaliação, você consegue detectar que ele já está num patamar superior, então não adianta começar com um nível de prescrição de exercício, com uma intensidade, às vezes, não adequada, para gerar a manutenção, talvez, desse nível de condicionamento físico dele e até aumentar. Agora, se a gente não faz um processo avaliativo, como é que eu vou me basear? Então,
Então, muitas vezes você pode causar uma prescrição que, em vez de trazer um processo de evolução no aluno, causa o processo contrário. O aluno perca a capacidade física, perca a adaptação, pelo seu treinamento não ser suficientemente prolongado, com um volume adequado ou com uma intensidade adequada. O profissional, o professor de educação física precisa reunir cada vez mais uma série de conhecimentos, de habilidades e de atitudes para ter um bom desempenho na sua profissão. Aí que me remete a uma questão muito importante, Ronaldo, porque assim, a avaliação física, atualmente, ela fica às vezes isolada ou compartimentada. Eu tenho um departamento de avaliação física numa academia de ginástica, que faz uma avaliação física de qualidade, tem os instrumentos, os procedimentos corretos, um profissional bem treinado, bem capacitado. Só que qual que é a questão? A partir daí que ele faz todo aquele processo avaliativo, ele entrega essa avaliação ou para o aluno ou para o outro professor de educação física e não há continuidade. Ou nessa questão, o que acontece? Ela não é utilizada para dar a orientação, para a prescrição em cima, baseada nos dados que o aluno apresentou naquela avaliação. Então, nesse momento, todo aquele trabalho do avaliador físico se perde. E aí a questão é, algumas consultorias que eu faço, o dono da academia, o responsável, o gerente da academia, sempre me questiona: Leandro, meu índice de reavaliação é muito baixo. Mas por que é tão baixo? Mas e a avaliação? Não, a avaliação é obrigatória, então o aluno, quando entra na minha academia, a gente tem esse procedimento, ele tem que fazer avaliação. E algumas academias vêm abrindo mão, Sim, né, dessa obrigatoriedade, e parece que o faz por não conhecer exatamente como deveria. Ou a questão que a gente discutiu, de não valorizá-la da maneira que deveria. Ou por não trabalhar de forma integrada. Ou a rotatividade do aluno, que agora algumas academias que o aluno vem um dia só e não tem uma frequência, ele vai pipocando em várias academias. Então, não é o aluno da academia, ele é um aluno de uma rede, talvez. É possível que uma avaliação seja adequada, uma vez que o avaliador está num departamento separado e envia um documento frio para um outro departamento que vai desenvolver a partir daí? Entendo. Não seria necessário uma integração, uma reunião, que esses dados fossem tratados de forma conjunta? Isso é fundamental, Ronaldo. O que acontece? Então, nesse caso dessa academia, tem um departamento bem formado, bem organizado, que faz a avaliação. Quando ele faz a avaliação e leva essa avaliação para o professor que vai prescrever o treinamento, que é o professor da musculação, o professor da natação, da ginástica, o que seja, tem uma continuidade no processo. Que nessa questão vai ter uma discussão entre o professor que vai prescrever e o professor que fez a avaliação, para ver as virtudes e as limitações do nosso aluno e ter uma adequação desse treinamento. Agora a questão é, quando você entrega a avaliação na mão do aluno e o aluno vai procurar o professor que vai prescrever o treinamento, o que muitas vezes torna a acontecer o quê? Do professor de educação física que vai prescrever o treinamento olhar, não interpretar, não conseguir extrair informações úteis para o seu processo de prescrição, deixar de lado, e o aluno percebe isso. Espera aí, eu passei por toda uma bateria de testes, de exames, de avaliação, e não está sendo utilizado. Então, como ele não está sendo utilizado, o que acaba acontecendo? Ele não vai fazer a reavaliação, porque ele não viu a validade, a legitimidade daquele processo que ele foi feito. E muitas vezes é um processo caro. Então, o que eu vejo que para a avaliação ter uma maior reavaliação na academia, maior frequência de reavaliação, é ela ser utilizada efetivamente. Só que aí vem um outro impasse, um outro desafio, que o aluno, quando faz a avaliação, ele não vai ser um aluno só da musculação. Em algumas academias, como são colocadas, o aluno tem acesso a todos os serviços, a musculação, a ginástica, a dança, a natação, a lutas, e aí vários professores vão trabalhar com esse aluno. Isso ajuda a perder ainda mais o sentido da avaliação, de certa forma. Por quê? Se a avaliação vai ser um instrumento para prescrição do exercício, se essa prescrição não é feita em cima dela, ou se é feita em cima dela por um profissional só, por um professor de musculação que está lá no treinamento resistido, os outros não tendo acesso a essa avaliação, ou não conversando entre si, essa prescrição se perde. Por quê? Porque às vezes o aluno vai fazer outras atividades que não contemplam o que o professor pensou em termos de periodização, de efetividade, de segurança, de volume, de intensidade, naquele momento. Que não se relacionam com a avaliação prévia. Perfeito. E aí qual que vai ser o impacto disso muitas vezes? O aluno vem se queixar depois de uma reavaliação quando tem, que não evoluiu do jeito que deveria evoluir. E aí qual que pode ser uma das causas? Um volume demasiado de treinamento, um volume alto em termos de falta de recuperação, porque o aluno faz a aula de treinamento resistido, depois vai fazer a de dança, vai fazer a de natação, vai fazer a de lutas, então ele vai se sobrecarregando e muitas vezes o impacto adaptativo que você gostaria que acontecesse com aquela prescrição que foi feita inicialmente, não acontece. E aí a avaliação física é o local onde a gente vai tentar entender o que está acontecendo para tentar minimizar essa situação. Nesse momento parece que a avaliação física se tornou, teve mais sentido, mercantil,
né, do que qualquer outro. Esse que é o ponto que às vezes me assusta, Ronaldo. Porque a avaliação, ela não pode ter um fim em si mesmo. Fazer a avaliação só por ter a avaliação. Sempre o meio, sempre... Perfeito. Ela é um instrumento. É um processo, é redundância, né? Dizer que a avaliação Sim. é um processo. Mas ela é um instrumento porque ela não para, ela não morre em si. Então ela tem que ser constantemente refeita para ver se está tendo efetividade no que a gente está ofertando para o nosso aluno. Quantas vezes avaliamos ao longo do nosso dia para tomarmos as devidas decisões? Sim. Seja em que âmbito for. Sem avaliar, como decidimos? Eu digo para os meus alunos... Como escolhemos? Assim, eu digo para os meus alunos, para os meus professores, que errar na prescrição, todo mundo está passivo de errar. Isso aí a gente pode, às vezes, puxar um pouco mais, puxar um pouco menos e acontecer alguma falha. Mas a partir do momento que a avaliação detectou aquela falha, a gente consegue corrigir e tentar melhorar. Por quê? A avaliação também, ela é um instrumento para tentar entender a individualidade do aluno. Essa é a questão, nós somos parecidos, mas não somos iguais. Então, talvez aquela prescrição que eu elaborei para você, Ronaldo, talvez ela seja adequada na sua biologia. Mas se eu for fazer a mesma prescrição para o professor Eduardo Natali, que não tenha talvez as mesmas adaptações em termos de velocidade... Que está precisando, de passagem. Quem conhece o professor Eduardo Natali é nosso amigo. E é um professor que, apesar de ser um cara que eu gosto muito, a gente discute bastante em termos de atividade física, exercício físico sistematizado na prescrição, e não só na hora de prescrever, mas na hora de fazer também, a gente fica se cutucando nessa questão de ser mais ativo. Por que nessa questão, Ronaldo? O professor de educação física que faz a atividade física e um avaliador físico que experimenta a avaliação física, eu falo que é o mais completo. Todos os procedimentos que um avaliador físico vai submeter no aluno, eu falo que é interessante que ele seja submetido também, para sentir na pele o que o aluno vai estar sentindo naquele momento, para poder sentir as sensações que o aluno vai estar relatando, de desconforto, de questões nas quais uma pessoa que nunca passou por aquilo, ou nunca experimentou aquele tipo de teste, às vezes fica só no ponto de vista subjetivo demais, em termos de não sentir a real condição orgânica do nosso aluno submetido ao esforço físico, uma pessoa que é sedentária, talvez. Uma coisa que eu gosto de colocar no final das apresentações ou das aulas, que eu acho que sempre vale a pena a gente deixar marcado, é que quando você fala de avaliação física, a gente pensa num processo extremamente complexo, e não é. A avaliação física não só pode, como deve ser colocada em qualquer local em que o professor de educação física vá atuar. Então ela não fica exclusiva, a gente falou muito de ginástica de academia, academias de ginástica, mas ela não é exclusiva da academia de ginástica. Um professor que vai atuar como personal trainer, um professor de treinamento personalizado, ele também tem que estar a par dos instrumentos e dos procedimentos que fazem parte da avaliação física. E nesse quesito, ele vai estar atuando muitas vezes no local da moradia do aluno. Então ele não vai ter um aparato que a academia de ginástica muitas vezes oferta. E aí vai dele o quê? Entender quais são as limitações e poder colocar os testes, mesmo os testes mais simples, mas testes objetivos, validados, fidedignos, que possam trazer informações para ele poder prescrever da maneira mais adequada. Por isso que, assim, a importância da avaliação. Eu não vejo hoje um professor de educação física que vá prescrever exercício de maneira profissional sem submeter anteriormente o aluno a uma avaliação física. Então, eu falo que acontece na prática, sim. Você vê uma grande parcela de profissionais, infelizmente, prescrevendo exercício físico sem ter uma avaliação prévia do nosso aluno. Lógico, vai prejudicar a saúde do aluno? Não necessariamente, não vai morrer gente por causa que prescreveu exercício sem fazer atividade física, sem fazer avaliação física. Mas a questão é, você perde a precisão, você perde, talvez, a maior elegância científica em termos de precisão, em termos de minimizar o tempo que o aluno vai demandar para chegar no resultado que ele gostaria. Então, ou seja, a avaliação associada a uma boa prescrição garante ao nosso aluno uma entrega do nosso produto, que é a prescrição do exercício, de maneira eficaz, segura e num prazo adequado para a resposta adaptativa. Muito bem, muito bem. Muito esclarecedor mesmo, Lê. Muitíssimo obrigado. Nosso tempo está se extinguindo, então eu vou agora lhe agradecer pela presença, por poder estar aqui diante de você, ouvindo você falar com tanta competência e com tanta desenvoltura sobre as questões relacionadas à educação física. Eu agradeço novamente o convite e falo que a avaliação que a gente fez hoje aqui não foi descrever como é que é uma avaliação, como é que é o procedimento técnico, não é como é que se faz a avaliação, mas estamos discutindo aqui a importância da avaliação. Então, ou seja, aquele profissional que ainda pensa, será que vale a pena ou não vale a pena investir num processo avaliativo, num processo
de avaliação física no meu aluno, reveja um pouco esses conceitos em termos de que o quão efetivo realmente seu produto está sendo ofertado, está sendo entregue ao aluno que você prescreve. Por quê? Utilizar os guidelines, utilizar todas as recomendações, acabam ajudando nessa hora de entregar um produto de qualidade, porque a gente sabe que aquelas recomendações, elas se baseiam num grande processo adaptativo de uma forma generalizada. Mas quando você trabalha num treinamento individualizado, você sai de uma generalização para uma especificidade do seu aluno que você tem na mão. Então, nesse quesito, ressaltar novamente que a importância da avaliação repousa nessa parte de profissionalismo da nossa oferta, do nosso produto, que é o conhecimento da educação física. É isso aí. Esse foi mais um bate-papo realizado pela EF. Dessa vez o tema avaliação física. O nosso grande convidado, professor Leandro Afonso. Você, seguidor da EF, meu muito obrigado e estejam sempre aqui.